Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para falar, cara, sobre Emília Pérez. Vale dizer que esse podcast está amaldiçoado. É a terceira vez que a gente está tentando gravar. A gente tentou gravar uma primeira vez, mas estava caindo um temporal absurdo aqui em São Paulo, e aí o áudio ficou todo chuvoso, e aí a gente falou, bom, acho que não, vamos gravar amanhã. Aí a gente gravou ontem, o episódio tava super baixo astral também, diga-se de passagem. Acho que foi um sinal, porque quando a gente checou a gravação, tava toda picotada. Nunca aconteceu isso com a gente, mas o áudio ficou todo picotado, impossível de entender mesmo. E aí a gente falou, será que a gente desiste de Emília Pérez? Porque desistir de Emília Pérez é muito tentador. Mas a gente decidiu que, como a gente tá fazendo essa campanha pro Oscar... 2025, que tá aí na porta já, né, Gui? Semana que vem. E já vão ter alguns filmes que a gente não vai conseguir gravar por motivos eles não vão ter estreado num momento super hábil. A gente não vai conseguir falar sobre Um Completo Desconhecido, nem Nickel Boys antes do Oscar. Depois do Oscar a gente vai conseguir, eles vão ter episódios, mas antes do Oscar esses filmes não vão estar aqui. Então... Só pela birra, Emília Pérez, a gente tirar, acho que não fazia sentido. Então a gente vai regravar o nosso episódio. Talvez com melhores ânimos, eu diria. Já que agora a gente já sabe o que a gente pretende falar. A opinião de cada um, assim, a gente já tá mais controlado e acha o caminho do meio aí. Então... De qualquer forma, aqui a gente vai com o episódio sobre Emília Pérez. Se você está acompanhando, se você está chegando aqui pela primeira vez, você seja bem-vindo, seja bem-vindo e seja bem-vinde, né? E você pode voltar à nossa timeline aí, que com certeza você vai escutar os outros episódios do Oscar, porque esse é o 7º, né, Gui? Esse é o 6º. Esse não é o 7º? Não, esse é o 6º, 3. porque vai faltar o Brutalista, exatamente. Você novamente... Novamente, eu fiz exatamente a mesma coisa ontem. Esse é o 6º episódio sobre filmes que concorrem ao Oscar de melhor filme. A gente tem... Sabe por que eu fico confundindo? Porque tem A Verdadeira Dor. E você já viu o 7? É isso. Isso. A Verdadeira Dor, ele tá concorrendo a melhor roteiro e fica na minha cabeça. E é o que você falou, eu já vi 8 filmes. Que falta só Nickel Boys e... E aí eu fico com isso e... Enfim. Você pode voltar e você pode escutar aí os outros episódios e tem bastante coisa pra você acompanhar e discutir e dar sua nota. Vou deixar aqui também o convite pra... Se você já assistiu Emília Pérez, por favor, só, né? Tenta assistir antes de odiar. Deixa sua nota aí também. A gente vai deixar no Spotify, tem como você deixar sua notinha. Tô pensando em soltar a enquete no YouTube também. No YouTube, se você for na nossa aba de comunidade, dá pra você deixar sua notinha lá também. Então, vamos começar a fazer... Vota com a gente, interage com a gente, deixa seu comentário e vamos pra cima, certo, Gui? Vamos lá falar sobre Emília Pérez de uma vez. Aquele negócio, né? A indicação, curtir, se não segue. Não só a interação também, mas fazer o nosso... Virar um ganha-pão aqui, sabe? Já pensou? Seria muito louco. Enfim, vamos lá. Vamos com a Emília Pérez. Señora. Sí. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Cara, eu acho que a gente não precisa... Eu acho que o povo brasileiro, nesse instante, dia 20/2, já tá cansado de saber tudo sobre Emília Pérez, né? A campanha... Esse filme veio aí muito forte desde Cannes, do ano passado. Então, em 2024, ele concorreu à Palma de Ouro. O grupo de atrizes, né, venceu o prêmio de melhor atuação. Então, eles fizeram aquela coisinha bonita, né, do empate. Zoe Saldanha, Adriana Paz, eu acho, também ganhou. Selena Gomez, Carla Sofia Gascon. O filme foi super bem recebido lá na Europa.
não tão bem recebido na América Latina, não tão bem recebido pela comunidade LGBTQIAPN+, o Guilherme ensinou que tem o N ontem. Perderam, vocês perderam essa informação aí. Exatamente, o Guilherme deu essa aula aí ontem. E aí, cara, de qualquer forma, o filme foi bem recebido pela crítica, né? Ele tem até hoje, se você for ver, curiosamente, ele tem 72% de aprovação da crítica. Eu acho que na Europa, né, o pessoal recebeu muito bem. E nos Estados Unidos tem aquela coisinha, né? Era ano de eleição, a galera tava meio assim. Eu sinto que tem um pouco disso, deles quererem dar uma resposta pro Trump. E aí joga um filme que é sobre... um pouco mais o filme do que deveria, né? É um filme sobre entre aspas, né? É um filme sobre o México, é um filme com uma personagem trans. Eles falam, quer saber? Vamos mostrar que a gente é descolado. Vamos mostrar que a gente é descolado, vamos mostrar que a gente fala sobre temas importantes. E aí eles escolheram esse filme. E esse filme é Emília Pérez. Vale dizer que o filme é o maior indicado da história de um filme em língua não inglesa, certo? É o filme com mais indicações, no caso. Ele tem um total de 13 indicações ao Oscar de 2025. Ele também venceu outras premiações, venceu acho que 3 prêmios no Critics' Choice, venceu como melhor filme internacional no BAFTA. É um filme que, se não fosse a campanha que implodiu o filme, né? Tipo, se não fosse a Carla Sofia Gascon falando um monte de coisa, o Jacques Audiard também tendo declarações super difíceis de concordar, difíceis de defender. A Netflix tá correndo pra cima e pra baixo com a campanha desse filme, eles não sabem o que fazer. Nossa, eles estão vendendo o filme sem nome. A Carla Sofia Gascon já foi ejetada da campanha do filme, não sabemos nem se ela vai ao Oscar. Enfim, se não fosse a campanha desastrosa desse filme, dava pra dizer que ele vem como super favorito, viria, né? Como super favorito a vencer o Oscar de melhor filme internacional. Então, eu não sei até que ponto é a campanha desastrosa do filme, sabe? Porque ele só chegou aqui por conta da campanha também, né? Então, tipo, eu acho que isso tudo... Ele não chegou aqui por causa da campanha. Pô, ele venceu, ele tava premiado em Cannes. Ele tava nas listas de fim de ano de, tipo, uma porrada. Sight and Sound, eu acho que colocou esse filme na lista de 50 melhores do ano. Então, mas eu acho que tudo isso viria de qualquer jeito, assim, sabe? Tipo, eu acho que talvez só acelerou por conta da raiva que foram pegando do filme e por conta da força que ele tinha, e aí tudo isso veio à tona, né? Mas... sim, não, com certeza a campanha, ela ajudou a aumentar o furor sobre o filme, mas o que eu digo o filme, ele vinha com pompa de tipo, esse aqui é um dos melhores filmes do ano, e a partir da campanha, do jeito que foi conduzida e do jeito que as coisas foram acontecendo, ele deixou de ser, esse aqui é um dos melhores filmes do ano, para a crítica, tá? E passou a ser tipo, mano, olha a loucura que está sendo Emília Pérez, entendeu? O ódio dos latinos, da comunidade LGBTQIAPN+, é justificável, né? Mas, tipo, eu sinto que a crítica também já abandonou o filme, entendeu? Já não, ninguém segura mais a mão de ninguém. Ninguém segura a mão de ninguém, exatamente. Cara, o que dizer sobre mim? É difícil. Isso é uma coisa que eu escrevi no meu Letterboxd, inclusive. Que, assim, é difícil escrever, é difícil criticar a Emília Pérez de um jeito que ninguém criticou. Porque o filme, eu quero dizer que ele é um filme muito direto nas ideias que ele tem. Ele é um filme que ele traz muitas ideias. Ele é um filme que ele tenta inovar muita coisa. E ele trata sobre vários temas, muitos temas. Ele fala sobre cartel no México, ele fala sobre os desaparecidos no México, nessa luta contra as drogas, não, né? Nessa dominância pelos traficantes de drogas em algumas cidades e tudo mais. Ele fala sobre política no México, por exemplo. Vai notando que é um filme francês, né? Sim. Falando tudo sobre o México. Tem tudo sobre a política, a corrupção na política, né? Sim. Ele também fala sobre transição de gênero, então é um assunto delicado também. Ele também é um musical, numa tendência mais moderna de fazer musicais meio irônicos, meio sem pessoas cantando super bem, sem momentos musicais muito bem definidos.
Então, o Jacques Audiard, que é o diretor desse filme, ele tentou fazer, diretor e roteirista desse filme, né? Tentou fazer várias coisas e várias temáticas e tal. E o que eu acho, que a maioria das pessoas acha, é que ele errou. Ele errou em tudo, cara. Ele errou em todos os pontos. Eu acho que esse é o maior ponto de raiva, porque assim, ontem eu e o Guilherme, a gente estava aqui discutindo calorosamente, e o Guilherme ele pode até se repetir se ele quiser. Vamos ver o que eu vou repetir aqui, o que eu vou ter coragem. a gente chegou numa conclusão que esse filme, se ele fosse outro filme, ele seria bom. Mas considerando que o filme que ele é, cara, parece que o Jacques Audiard pegou todas essas temáticas, tirou da cabeça francesa dele, não tentou conversar com ninguém, não tentou entender melhor como essas coisas funcionam, e ele foi escrevendo. Vale dizer que ele não escolheu um tema só, né? Também, né? Isso, ele foi pegando esses temas e ele foi jogando. Vale dizer que ele escreveu durante a pandemia, lá em 2019, e ele tinha escrito para ser uma ópera, então ia ser uma coisa do teatro, era uma ópera em 4 atos. Ele se baseou num livro de 2018 chamado Écoute também. Esse livro tem um personagem, só uma passagem do livro, não é sobre isso o livro. É um story né? Não é sobre isso o livro, mas o cara, ele simplesmente é um traficante, eu não sei nem de onde, não sei se no México, não sei se na França, que ele faz cirurgias para trocar de sexo para se disfarçar. E aí o Jacques Audiard achou isso super interessante e criou uma peça baseada nesse conceito. É até por isso que o filme concorre a melhor Oscar melhor roteiro. Melhor Oscar é forte, né? Melhor roteiro adaptado. E não o roteiro original, por exemplo. Porque ele é baseado na peça que o Jacques Audiard escreveu, que eu acho que não foi... não virou peça no fim das contas, que é baseado num trecho de um livro. Então... O problema é que ele distorce completamente essa ideia, ele deixa de ser uma coisa irônica e crítica e tenta ser uma coisa um pouco mais séria, pelo menos na minha visão. Ele tenta colocar os pés no chão e falar sobre essas temáticas super complexas, só que no fim, sendo bem honesto, na minha leitura, ele é um filme, não só na minha leitura, né, mas ele é um filme super estereotipado, simples, baixo e mais do que baixo e preconceituoso, ele é um filme que não me traz nada novo. Tipo, ele não me traz nada que eu olhei e falei assim, nossa, eu nunca tinha refletido sobre isso antes. E não que uma obra de arte ela tenha essa obrigação. O Jacques Audiard, ele não tá aqui pra fazer com que eu reflita sobre a vida, nem nada do tipo. A arte, ela não tem função, né? A gente já falou isso em vários episódios. Mas o problema é, o filme ele não tá causando nenhum tipo de reflexão. O filme não tá inovando tanto quanto ele acha que tá inovando. E o filme é um super clichê, um estereótipo e uma ofensa. Então, no fim, eu não consigo encontrar nenhuma redenção pra esse filme. Eu queria muito, eu fui assistir de peito aberto. Eu lembro quando esse filme tava em todas as listas de fim de ano. E eu tava com a cabeça super fresca. Eu falei, mano, esse filme vai ser curioso. Mesmo depois de toda a campanha, quando esse filme começa, eu até dou umas risadas. Eu falei pra Bia, né? A Bia já tava super disposta a odiar. E eu falei assim, a gente tem que assistir de peito aberto. Vai que o filme não é tão ruim assim. Vai que ele... o filme destrói todo o bom senso que eu tinha pra com ele. Eu terminei o filme com uma dor de cabeça. Eu me senti super ofendido. E olha que eu sou um homem branco, hétero, brasileiro, sabe? Tipo, mas eu senti que as representações desse filme, elas são tão estapafúrdias. E não só as representações estapafúrdias, mas o próprio ritmo do filme. As músicas são péssimas, as atuações são até que boas, exceto pela Selena Gomez. Mas, cara, é uma coisa complexa, assim. Esse filme... É o que eu falei ontem mais de uma vez. Eu tô torcendo só pra que acabe logo a temporada de premiações e as pessoas esqueçam pra sempre que Emília Pérez existe. Vários filmes, né, do Oscar, as pessoas acabam... acaba passando, né? Nem todos acaba ficam, o hype, né? E o filme desaparece, né? Eu tô torcendo pra que Emília Pérez só desapareça, porque eu não tenho nem força pra falar mal desse filme. Eu acho que tudo que já era pra ter sido falado mal desse filme já foi falado. Até por nós, né? Até pela gente, né? A gente já falou mal desse filme uma vez, ontem. E tá aqui a reedição disso. Mas, tipo,
eu não tenho força nem pra pensar. E, tipo, eu queria muito ter um take diferente, uma coisa que as pessoas não viram e tal, mas, cara, de verdade, esse é o tipo de filme que se a gente não tivesse que falar dele pela campanha do Oscar, a gente só esqueceria e não falaria nunca mais. Então, esse é o meu panorama sem grandes spoilers do filme. E diz aí, Gui, o que você acha do filme? Eu vou aqui tentar cometer um pouco menos erro do que eu cometi ontem. Mas minha opinião ainda é a mesma, né? Então, né, com todas as ressalvas, eu assisti ao filme, né, já sabendo todo esse panorama, toda essa polêmica, né, sabendo tudo isso que já foi dito. Assisti o filme, né, sendo um homem hétero, cis, brasileiro, né, não tendo muito conhecimento sobre como é ser uma pessoa trans, sobre como é o México, né, em toda a sua cultura e tal. Então, eu assisti o filme e ele não me ofende, né, mesmo eu sabendo que pessoas estavam sendo ofendidas. Eu assisto o filme, eu não acho ele genial, não acho ele tudo isso que vem sendo dito, desde lá de Cannes, né, como você já citou. Mas eu também não acho ele uma tragédia total, assim, sabe? Tipo, eu não acho que ele é só erros. Eu entendo que ele erra em como abordar, né, o México, como abordar as pessoas trans, né, toda a comunidade num todo, né, que isso também não fala só de uma pessoa, né, fala sobre diversas coisas. Então, eu entendo um pouco o filme, eu não acho ele incrível, mas eu acho assim, né, a minha visão do filme é que se ele entrasse mais no lúdico, que eu acho que era a proposta do diretor, do Jacques Audiard aí. Jacques Audiard. Já pode odiar, né? Já pode isso. Se ele tivesse entrado mais no lúdico, eu acho que talvez fosse essa a proposta inicial dele, já que, né, todo esse roteiro, essa história era para uma peça de ópera, né? Ia pro teatro, vale dizer, né? que óperas, elas são mais diretas mesmo, né? Elas são... Como é que eu posso dizer? Elas são mais dentro dos gêneros, né? Então, ela normalmente é uma tragédia ou é uma comédia. Sim. E elas têm essa tendência a serem menos sutilezas, menos coisinhas assim. Tudo lógico, né, gente? Uhum. Tudo que for bem escrito vai ter mais pormenores e subtextos, mas elas, no geral, elas são mais frontais. Até um pouco e esse filme é bem frontal, um pouco isso, né? De entrar mais e ser mais caricato, até, né? Se a gente pegar exemplos de morte, por exemplo, né? No cinema a gente faz de um jeito, no teatro, às vezes é alguma coisa mais caricata para poder ficar mais nítido, né? A forma que a gente assiste é totalmente diferente, né? Então, a forma que é feito também né? Ele acaba indo para um outro... Vai mais para o imaginário do que o cinema, talvez, né? Mais do que deveria, talvez, para algumas coisas. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, a visão que eu tenho do filme é essa. Se ele conseguisse entrar mais no lúdico... E eu compro um pouco isso de que, pô... aqui ele está criando, né, uma caricatura do México, então ele pega tudo que talvez seja traços, né, mexicanos do povo, do país. e ele pega até demais, eu diria. Então, e fazer uma caricatura disso e escalar num nível para ficar caricato e ficar claro que, pô, a gente tá falando do México, sabe, tipo... Então, e eu acho que ele tenta fazer isso com várias coisas. E é o erro dele porque ele não faz direito, né? Então, complexo. Eu acho que é um pouco isso, de tentar criticar, escancarar algumas coisas nisso de... Pô, tô fazendo aqui uma caricatura sobre um traficante, sobre um cartel, né? E ir um pouco para isso. Sobre política. Sobre né? política, os políticos estão sempre envolvidos, né? Tem a máquina que mantém o sistema, não é só sobre bandidos, a gente estava falando de um país todo que se mantém nisso, né? Esse negócio, né? Então ele acaba indo para isso e vai fundo assim, né? Ele vai demais em várias coisas e não se aprofunda diretamente em nada, né? Então, mas assim, como musical,
essa proposta, né? Você fala que é uma proposta nova. Ontem você falou de Annette, né? Que ele parece um pouco o que é feito em Annette, que eu não vi. Tu não viu, né? Não vi. Eu sinto que o Léo Caras em Annette, eu lembro de ter assistido Annette e eu não tenho muito essa cultura desses musicais. Eu sinto que pode ser, tá? Uma nova tendência aí de musicais que eles vão mudando o estilo, né? De como é um musical. Normalmente, um musical você tem aquelas grandes cenas, grandes músicas, grandes vocais. Coreografias, né? Eu não sei grandes como é em Annette, mas aqui coreografias. também não temos tantas coreografias boas. A Annette, a gente basicamente não tem coreografias, inclusive. A Annette, ele é mais cantado do que esse filme. E ele tem menos coreografia. Eu acho que em Annette, o Léo Caras, né? Que eu, inclusive, quando eu assisti a Annette, eu achei ok só. Mas tudo que eles acertam, eu não gosto de comparar filme, porque eles são coisas completamente diferentes. A gente tá falando isso antes de gravar, inclusive, né? Hoje. Mas a Annette, ele parece que tudo que o Léo Caras tenta fazer naquele filme funciona. Você vai achar uma pira, ele é completamente absurdo, ele vai pra uns visuais malucos, e eu entendo ali a disrupção do que é um musical, entendeu? Dos momentos musicais, do que é alguém cantar bem, do que é alguém não cantar bem. Inclusive, uma das personagens é cantora de ópera em Annette. Então fica uma coisa meio... Você tá assistindo, você tá... Mano, é pra eu estar achando esse musical um bom musical ou um musical esquisito? E a resposta sempre é um musical esquisito. E isso fica muito claro quando você assiste Annette. Aqui, você não consegue entender se ele queria que as coisas fossem 100% absurdas ou não. Eu concordo 100% com você que, com certeza, ele queria que as coisas fossem bregas e unidimensionais até o momento em que elas deixam de ser unidimensionais. Só que eu acho que o que o Jacques Audiard fez aqui foi errar no que ele queria representar, no que ele queria mostrar e no que ele queria fazer. É um erro de concepção, entendeu? O filme poderia ser até, tipo, ele é um francês falando sobre o México. Eu já acho isso problemático. Em especial se ele é um francês que vai falar o nada que ele conhece sobre merda nenhuma, entendeu? Mas, ainda que ele é um brasileiro que quer falar... ele é um francês que quer falar sobre isso. Beleza. Se ele tivesse conversado com as pessoas no México, se ele tivesse conversado com mais pessoas trans, com certeza ele conversou, né, com a Carla Sofia Gascon. Mas se ele tivesse... Eu não sei quanto que ela teve a oportunidade de mexer ou não nessa história. Mesmo porque já estava pronto, né? Quando ele escreveu o roteiro do filme, ele já tinha a história completamente pronta. Eu não sei o quanto que ela pôde mexer ou não. E o quanto também ela talvez se incomodasse com aquilo, né? Porque a gente já viu que... então... Que tem uma personalidade um pouco esquisita, né? Eu sei que ela não quer representar nada, né? Eu também sei que essa cultura do chocar, do fazer o diferente, da arte que te provoca, da arte que te tira do eixo, da arte que não te entrega o que você quer, eu concordo com isso. Eu não acho que a arte ela precisa necessariamente estar ali para agradar todo mundo, e na verdade ela não precisa estar lá para agradar ninguém. Sim. E eu entendo isso que o Jacques Audiard tá querendo fazer. Eu só acho que ele erra, entendeu? Eu só acho que ele vai pros estereótipos que são prejudiciais pro jeito como a gente enxerga determinados grupos, seja o grupo das pessoas que são mexicanas ou das pessoas trans, que são especialmente os dois que ele ataca de uma maneira completamente absurda. Claro que todos os problemas de bastidores, né, das declarações, até, eu não vou nem falar das declarações da Carla Sofia Gascon, né, porque isso já virou tudo que dava pra se virar, né, mas até o próprio Jacques Audiard falar assim, tudo que eu precisava saber sobre o México eu já sei, e eu não precisei pesquisar nada novo sobre, isso é muito incômodo, porque, falta a humildade, né? E falta uma parada de uma sensibilidade. Eu acho que o filme ele pode ser absurdo, estapafúrdio, maluco e ser sensível. Porque, sabe qual é o problema? Esse filme tenta ser sensível, entendeu? Quando a criança canta, Assim, né? Eu sinto falta do meu pai, você me lembra o meu pai? Por mais que ele use uma parada aqui, a comunidade trans já falou que seria completamente impossível, considerando que quando uma pessoa faz uma transição desse tipo, o cheiro dela muda completamente. E é isso que ele usa como elemento no filme, ou seja, né? Ele tá completamente por fora do que... mesmo ele tenta ser sensível, entendeu? Ele tenta falar sobre essas coisas, só que ao mesmo tempo...
não consegue, entendeu? Tipo, ele não consegue despertar esse sentimento, pelo menos em mim, tá? Tô falando sobre a minha experiência individual. Eu não consigo despertar um sentimento por esses personagens, porque ele tá o tempo todo numa maluquice de tentar quebrar o que esses personagens são, que no fim ele destrói só, ele só quebra e ele não consegue juntar os cacos. Não tem uma evolução dos personagens. Parece que a Humanitas, que começa o filme, é a Emília Pérez no fim do filme também. Parece que não tem uma evolução, até uma mudança, né? Já que ele mudou e passaram-se 4 anos entre uma coisa e outra, não parece que mudou, entendeu? Parece que ele só tá vivendo do jeito que ele vivia. Tanto que tem algumas coisas que a gente vai falar mais com spoilers, que eu queria ter falado ontem e acabei não falando, porque o episódio tava gigantesco e tenebroso. Mas, tipo, parece que o filme ele não mostra nenhum tipo de exploração do quanto que esses personagens evoluem, mudam, reagem diferente de acordo com o mundo diferente em que eles vivem agora, entendeu? É muito complexo o jeito como o Jacques Audiard tentou ser muito frontal e ele foi muito frontal, unidimensional, preconceituoso, xenofóbico, transfóbico, tudo que ele conseguiu ser, ele foi. E é o que eu falei. Tudo que dava pra ser, né? Eu sinto que esse filme não tem muita redenção, não. Tipo, exceto por, sei lá, alguns bons momentos de atuação da Carla Sofia Gascon, e que também não acho nada excepcional. Né? E a Zoe Saldanha, que também tá bem, mas, tipo, o filme dá tão pouco pra ela fazer que ela dá o máximo no que ela pode, mas beleza. Tipo, eu acho que a única coisa que se esse filme vencer for o Oscar de melhor atriz coadjuvante, eu não vou ficar ofendido, entendeu? Pela Zoe Saldanha, pelo trabalho que ela fez. Mas não é como se ela perdesse e eu fosse achar que fosse um roubo também. Não acho que ela tá necessariamente a coisa mais imperdível do universo. Não tá. É a única que merece um pouco ali, né? Tipo, algum reconhecimento, assim. Sim. Você vê nos olhos dela que ela tá desesperada pra que isso dê certo, né? Antes da gente ir pros spoilers, tem mais alguma coisa que você queria adicionar? Não, acho que é isso. Acho que é um pouco confuso, né? Refalar do filme, né? Porque a gente nunca sabe o que já foi dito, o que já foi falado e sei lá, dá uma sensação esquisita. Mas eu acho que é isso. A gente puxa as notinhas, vai um pouquinho com spoilers, a gente faz esse episódio mais leve também, batendo menos, falando menos, que ninguém merece também. Ontem foi uma catarse. Foi uma catarse que não há necessidade, né? Qual a sua notinha, então? Ontem, né, eu resolvi abaixar e ela se mantém abaixada, então é um 2,5. Assim, eu não acho que assim, com certeza é o pior filme dos 10, mas eu não acho que é o pior filme do ano, assim, sabe? Também eu não acho que vá para esse lado. Eu entendo quem se sente ofendido e tá tudo bem. Eu acho que o filme, ele tá aí para isso, né? De alguma forma, ele tá movimentando, né? Por bem ou por mal, ele tá movimentando o discurso sobre isso. E eu acho que isso, querendo ou não, né? Mesmo que seja de forma negativa, isso, querendo ou não, acho que sempre movimenta e a gente sempre aprende alguma coisa com isso, né? Eu acho que ele sempre... Né, diálogos e discussões sempre somam e causam mudanças, assim. Eu acho que a arte tá aí para isso, seja boa arte ou má arte, né? Tipo, ela tá trazendo discussões sobre o tema, né? Tá esclarecendo algumas coisas para algumas pessoas, né? Você falou do negócio do cheiro, é um negócio que, se eu parasse para pensar, talvez eu não percebesse sozinho, e é um negócio que, né, vem aí de aprendizado, né, por mais que eu soubesse que a pessoa toma hormônio e isso, consequentemente, vai mudar o cheiro dela, né, tipo, no filme, pra mim, é irrelevante, sabe, tipo, eu aceito o que é contado, e aí a gente tá aí pra aprender, né. É engraçado como a única redenção do filme ele é tão ruim que ele abre um diálogo para as pessoas que realmente viveram isso poderem falar alguma coisa. Né? E dá espaço, né, para as pessoas terem voz, né? Assim, não que não tenham, mas cada vez mais. Será que o que esse filme pode deixar de legado vamos tentar não ser preconceituoso? Caraca, que tristeza. E talvez a próxima vez que alguém for tentar fazer algo assim, a pessoa
né, use uma com consultoria, tenha certeza. mais um cuidado maior, né? Eu acho que... Assim, eu acho que Homem Branco vai continuar sendo Homem Branco e eles vão continuar fazendo coisas sobre coisas que eles não sabem. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas eu não sei se a temporada de premiações vai abraçar um filme tão controverso assim futuramente. Já fez no passado, né? Crash tá aí como um bom exemplo. É que Crash é bem menos... ele é problemático também, ele é ruim também, é polêmico também, mas eu acho que, Emília Pérez é um caso à parte, cara. Eu acho que não tem nada nessa magnitude, entendeu? De problema de bastidor e tudo mais. A nota que eu dei é 1. Às vezes eu penso em baixar pra meio, e aí eu acho que eu deixo pra 1 só pela Zoe Saldanha mesmo. Tá. Não tem muita redenção esse filme, não. E, enfim. Vamos lá falar com spoilers, que eu acho que tem algumas cenas, algumas coisas que eu queria falar. Vamos lá. Well, it does have... Ah, spoilers! Cara, o que mais me incomoda no filme, no geral, é o fato de que, como eu falei, as personagens têm nenhum tipo de evolução para o que elas estão sentindo ou para o que elas estão mudando. Ainda mais um filme que vai falar sobre uma transição. É engraçado, porque, por exemplo, a Zoe Saldanha, ela faz uma mudança de vida. Ela deixa de ser uma mulher que trabalha para os outros, mexicana e fodida, né? Ela é pobre, ela não tem muito... Apesar da gente explorar pouco a vida dela, a gente sabe que ela tá nesse trabalho de merda que ela tá, defendendo criminosos contra a própria vontade, por motivos de... dinheiro. Ela precisa de dinheiro, né? Assim como a maioria das pessoas nesse mundo, 99% das pessoas precisa de dinheiro e não tem. E aí ela aceita trabalhar para como diz um drug lord. O Seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim, né? O ruim é ter que trabalhar. Ia ter que trabalhar. E, enfim, quando ela ganha os milhões dela do Manitas, né? O Manitas paga pra ela. Você pensa, bom, essa mulher foi pra Londres, ela viveu 4 anos lá, vivendo do bom e do melhor. Ela não parou de trabalhar, o que pra mim já é uma completa maluquice. Se eu ganhasse o dinheiro que ele falou, você agora é livre, você não precisa mais fazer nada da sua vida, eu jamais ia continuar trabalhando, mas beleza. Mas vamos supor ela que parece que muda pra fazer algo que ela gosta, né? Ainda assim, ela direito continua é uma sendo profissão... advogada. Isso, mas é que assim, né, o direito, ele é importante, né? amplo, E ela consegue né? lutar Isso. por causas, né? Ela começa a escolher as suas lutas, né? Por mais que o filme, ele não mostre isso pra gente, entendeu? Tipo, ele não mostra o que ela tava fazendo. Tanto que, tipo, a única coisa que o filme explora dela é que ela tá sozinha. Que ela não tem um casamento, que ela não tem nada. Tipo, o filme continua a explorar isso. Aí você pensa, bom, o filme tá mostrando que ela é uma pobre, fodida, solteira, que trabalha muito. Como que ela termina o filme? Só não termina pobre. Ela continua fodida, trabalhando muito, solteira. Ela tenta fazer os dates, ela tenta... E, tipo, você pensa, mas ela... Pelo menos ela descobriu que ela não precisa de nada disso. Não, porque o filme não tenta explorar isso. A personagem da Selena Gomez, ela é completamente... Ela tá ali como um elemento de caos, eu acho, né? Ela tá ali como sim. um elemento de você tentar... trazer um a pedra no problema, sapato, ela né? tá ali... Isso, ela tá ali pra ser um problema pra personagem principal, que a gente pode sempre discutir se é a Emília Pérez ou a Rita. Eu acho que a personagem principal é a Rita. Mas ela a incomoda galera os dois, né? No mas é que assim, se você for ver a Selena Gomez, ela não tem nenhum problema com a Rita. E a Rita também não tem nenhum problema com ela. Mas de certa forma afeta, né? Então, afeta o trabalho dela porque ela decidiu ser advogada da Emília Pérez, né? A Emília Pérez também não tem nada de evolução. Ela simplesmente é um personagem como Manitas, que é um estereótipo do quer ser um homem no México. Diga-se de passagem, ele é um homem machão que teve que fazer essas coisas ruins pra sobreviver. Caricato possível. Né? É um estereótipo, ponto final. Ele é um estereótipo do que é um homem na sociedade dos cartéis mexicanos, como se o Jack já soubesse o que é isso, né? E aí quando ele vira... ele vira não, né? Ele vira a Emília Pérez. Tem que ser forte, né? Mesmo sem querer, pra poder sobreviver Isso, exato. Né? Sendo como todas as outras pessoas não são, né?
É, como se você fosse ser uma mulher, você não precisasse ser forte, por exemplo. Então, ou qualquer e outro você- homem que não é chefe do cartel não tá sendo forte também, né? E tipo, e como se você tivesse que virar como se pra sobreviver no México e pra viver bem no México, você tivesse que ser um drug lord também, né? Tem sempre essa concepção maluca. É tipo, eu tenho 2 opções na minha vida, ser um traficante ou ser um fudido eternamente. Tipo, não é bem assim também, né? Não é só isso que existe no México, né? O problema é que, assim, quando vira Emília Pérez, Manitas transiciona pra Emília, não tem uma mudança no sentido de como essa pessoa quer ser vista na sociedade, né? Tipo, tem só uma transição de sexo mesmo. E quando ele muda de sexo, né? Ele vira Emília Pérez, Manitas vira Emília Pérez, ela passa a ser só o estereótipo do que é ser uma mulher. Ela é risonha, ela é amável, ela é legal com os filhos. E não que ele não fosse, né? Aparentemente ele tinha uma boa relação com os filhos, o Manitas, né? Mas Emília Pérez passa a ser legal e cordial, e ela liga para as pessoas mortas que ela matou, entendeu? Tipo, no passado. É a mesma coisa que ele seria se ele não fosse traficante, né? É basicamente Então, isso. Mas aí é que tá. Essa é a loucura. A gente não tem como saber como Manita seria se não fosse traficante, porque o Jacques Audiard não pinta nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa, nenhum nada, entendeu? Tipo, a gente não sabe nada sobre o Manitas, e no fim, a gente também não sabe nada sobre Emília Pérez, entendeu? E tipo, a gente não vê uma evolução dessa personagem. Mas o personagem é obrigado a evoluir? Pô, cara, se ela passou por uma ainda mais que mudança... passa tempo no filme, né? Pô, exatamente, não é como se... Pô, eu não sou a mesma pessoa que eu fui 5 anos atrás. Você também não. E a gente não passou por uma mudança tão drástica em nossas vidas, entendeu? Parece que pro Jacques Audiard, se você é um homem, você tem que agir exatamente de um jeito, e se você é uma mulher, você tem que agir exatamente do jeito oposto. E quando ele trocou e fez todas as cirurgias ao mesmo tempo, que é impossível, né? Diga-se de passagem, assim, tipo, pro nosso próprio corpo... fazer uma transição dessa do jeito que foi feito seria uma completa cabacice, né? Uma tanto idiotice, que ele uma fica loucura. meses e meses ali em recuperação, né? Então, mas não, cara, você não faria todas essas cirurgias ao mesmo tempo. Isso é irresponsável, entendeu? Do ponto de vista médico, assim. Mas aí enfim. o Manitas. Eu entendo que isso chefe faz do parte cartel. Eu entendo que isso também faz parte da loucura que ele tenta empregar, né? Isso. Beleza. Da frontalidade. É o que eu acho, assim, eu consigo imaginar, assim, né? Forte também. Mas se tudo isso tá acontecendo num teatro, tudo isso tem que acontecer de uma hora para outra. Então, você tem uma cena que é o Manitas, e aí você tem o processo, né? É o que a gente vê no filme ali, uma sequência de cenas dele no hospital, se recuperando, e aí depois você já tem Emília Pérez pronta, sei lá, 5 anos depois, sabe? Tipo... 4 anos depois, sim. Então você já tem ela pronta, totalmente mudada, né? Uma pessoa diferente, né? Uma mulher já uma mulher, completa, né? Já passou por todo o processo, já não tem nem sombra do que um dia foi o Manitas, né? Então, né? Como se entrasse outro personagem no teatro e falar, pô, agora é essa pessoa. E não é assim, né? Não e é não assim. é assim, né? A Você gente não é uma vê pessoa. esse processo, Você é uma pessoa. Se você fizer as cirurgias do jeito que o Jacques Audiard propõe, você continua sendo uma pessoa. Eu acho que esse filme ele podia ter mostrado que... Eu entendo a lógica de tipo, mudar, é sempre possível que você mude, e você é uma pessoa ruim, você pode se tornar uma pessoa boa. Eu acho que ele não precisava fazer essa metáfora com a mudança... a transição de gênero, né? Ele podia ser só assim, mas eu entendo também que ele sempre teve isso dentro dele, né? Como se você fosse um homem e você tivesse uma mulher dentro de você. Que são clichês batidos e que não necessariamente representam, né? O que é a comunidade trans. O problema é, mesmo depois, a Emília Pérez não apresenta uma mudança... como é que eu posso dizer? De personagem mesmo, uma evolução de personagem. O máximo que é claro que eu me arrependo de ter matado todas essas pessoas, mas ela continua sendo uma pessoa que reage de forma violenta, ela continua sendo uma pessoa que só pensa egoicamente nela mesma, entendeu? Ela continua sendo o drug lord sem ser o drug lord. E no fim,
existe toda uma parada de que mata o personagem trans, então o personagem trans não consegue viver, né, a porra da vida dele, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com todos os recursos, mesmo com tudo que pode, negócio, se ele vai e morre, né? Ele não consegue fugir daquilo que ele foi, né? Ou daquele... A personagem, né? Isso, no final ela, né? Ela não consegue fugir daquilo que ele foi um dia, né? Então, eu sinto que é um pouco isso, como se, tipo, pô, você não consegue fugir do seu destino, sabe? Tipo, do seu passado, né? Do seu passado também, né? Que talvez esse seria o futuro dele, né? Ele ia continuar naquilo e a qualquer momento podia ser morto de alguma forma, né? Então, eu sinto que o filme ele pode estar até de forma muito errada, e aí sou eu tentando ver alguma coisa boa nisso, falando que, tipo, pô, a única coisa que ele fez foi mudar esteticamente, sabe? Tipo, porque é exatamente isso. Quando uma pessoa faz todas essas cirurgias, né, pra transicionar, ela já se considera uma mulher, né? Tipo, ela, né, ela não se vê naquele corpo. Então, ela por dentro já é uma mulher, e aí você só faz as cirurgias, né, pra se ver melhor, se sentir melhor naquilo que você é. Então, eu acho que é isso. Ele já era aquela pessoa, e ele é isso tudo, e a única coisa que ele faz é mudar a aparência. Então, quando ele vira a Emília Pérez, ele ainda é uma Anitta, ele não evoluiu nada, ele não aprendeu nada, né? Tipo, é aquela... E existem pessoas assim também. A gente, né? Você falou de você. Pô, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Mas tem pessoa que passa 20 anos e a pessoa não muda, não aprende, não evolui, sabe? Tipo... E eu consigo ver um chefe de cartel ser essa pessoa, sabe? Tipo, pô, passou 5 anos e a pessoa tem a cabeça dura, a pessoa não vai mudar, a pessoa não vai evoluir, e ela mudou esteticamente, sabe? Fisicamente. Mas por dentro ele ainda é aquela pessoa, né? Quando briga, ele vai ser agressivo, ele, né? Nossa, então... cenas tenebrosas aqui, flashbacks, né? Cara... Então eu acho que é um pouco isso, falar que a cirurgia só vai mudar a estética, né? Não vai mexer em nada de quem você é, né? Mas essa concepção é exatamente a concepção que é prejudicial para a comunidade trans também, né? Diga-se de passagem. Porque quando você toma uma bomba de hormônios, você muda mesmo, entendeu? E não só fisicamente, mas existe toda uma transição que não é só do corpo, entendeu? Essa é a lógica que o Jacques Audiard ignora no filme dele, e ele apresenta como... né? Isso que você está falando é exatamente o que o filme mostra. Você não consegue mudar. Você pode mudar o corpo, mas a pessoa que você é continua sendo a pessoa que você é. Não necessariamente. Entende? Só pelo fato de que uma pessoa está fazendo uma transição dessa, se ela fizer um acompanhamento psicológico, o jeito como ela vai tentar se reinserir na sociedade, se ela os hormônios que vão fazer com que essa pessoa pense. Sabe quando você toma remédio? É que assim, para a gente que é homem é um pouco mais difícil da gente entender isso, mas quando você toma remédio e você já se sente mal, mulheres quando estão tomando, por exemplo, um anticoncepcional e elas tomam uma bomba de hormônios, e isso faz com que mude várias coisas no jeito como ela está se sentindo e pensando. Uma pessoa que passa por uma transição dessa também passa por isso, e muda literalmente a química no cérebro e no corpo dela, entendeu? Então essa pessoa meio que vira mesmo uma outra pessoa que é um meio caminho entre a pessoa que ela já foi e tudo mais. Então, tipo, muda-se muito. Entendeu? Tipo, você literalmente faz uma transição que não é só o corpo da pessoa. E não que isso vai fazer com que ela seja uma pessoa boa, se ela era uma pessoa ruim, porque isso é ser maniqueísta, entendeu? E é isso que o Jacques Audiard foi. Ele foi completamente maniqueísta com um tema que, pô, será que 2025 tinha que ser maniqueísta dessa forma? Será que ele não podia ter conversado? Eu não quero conversar necessariamente com pessoas trans. E com psicólogos, e com... Entendeu? Eu sinto que... Então, mas eu entendi o que você está falando. Isso fica claro ele que tá o fazendo... passou por esse processo com hormônio? Ou ele só fez cirurgias e cirurgias e cirurgias? Não. Então, mas se ele só fez cirurgias e cirurgias e cirurgias... então,
não sei, sabe? Se, tipo... Não, Gui, não Porque é eu possível. acho que deve ter Porque ele fala formas e por formas, tudo sabe? que eu Tipo, passei. Então... Ah, não, mas ele fala, quando ele contrata ela, ele fala Ele que já tá tomando ela hormônio. fala já. Então. É. Ali como Entendeu? Humanitas, Ele né? fala, Ele fala ainda que já como tá Humanitas, tomando ele fala que já... hormônio há um Isso, tempo. Que ela pergunta isso. pra ele, ele fala, não, já tô tanto tempo já tomando, minha família não sabe. Ele já fala, é verdade. Então tem E isso, depois a própria Emília também fala tudo o que eu passei nesses anos, tudo o que eu tive que mudar nesses anos, tudo que eu tive... Mas ela só fala, entendeu? E tipo, é tão da boca pra fora, é porque no fim o filme não sabe lidar com isso, entendeu? O Jacques Audiard não sabe lidar com essas mudanças. Ele não sabe... E ele não sabe representar o México, ele não sabe representar a própria personagem, e aí ele pega a personagem trans e mata ela no final. Então, né, mais uma vez a gente tem que matar esse personagem, assim como as gays não conseguem ser felizes no cinema, o personagem trans, claro que ele tem que ser uma tragédia, e vira uma santa que novamente, puta que me pariu, né, já que existe a Santa de Guadalupe, por que o povo mexicano não pode simplesmente criar uma nova santa? Cara, é assim, é ofensivo do começo ao fim. Eu acho que os temas que ele tenta levantar, ele não consegue fechar, e o que ele não sabe falar, ele consegue ser o mais ofensivo que ele pode. E até o que ele não ofende, eu acho que, né, até onde ele não tá pisando quando ele não tá falando de assunto delicado, ele erra, né? Que é aquele negócio. Sim. Pô, o Manitas tá tentando, né? A Emília Pérez tá tentando consertar tudo que o Manita fez de errado agora na vida, né? Não só em cirurgias, mas tá tentando resolver todos os problemas que ele mesmo causou, né? Que é aquele negócio de, pô, vamos encontrar os corpos, eu vou atrás de todos os criminosos que estão envolvidos nisso, os que trabalharam comigo, os que eu conheço, os contatos que eu tenho nos presídios, para tentar resolver problemas que eu mesmo criei, né? Mas sabe o que me deixa maluco nessa linha de pensamento? Ruim, né? É ruim, sabe por quê? Porque não faz sentido. Porque, em teoria, o Humanitas morreu, certo? Pro mundo, assim, o Humanitas morreu. Só não pra Rita. O filme é tão... todo, sim. Exatamente. A única pessoa que sabe é a Rita, certo? E isso é tão maluco, mas tão maluco de se pensar. Também, não? Exato. Então, o filme é confuso demais, cara, porque... Concorda comigo que se ele manteve durante todo esse tempo os funcionários, o que ele estava fazendo? O que esses caras estavam fazendo? Só segurando. Ele deixou de ser traficante, mas ao mesmo tempo esses capangas ele manteve e ele tá pagando essa galera. Os outros drug lords dos cartéis sabem, não sabem? Sabe, tipo, é toda uma questão... Por exemplo, a Emília Pérez criou uma ONG, Las Lucecitas e tal. Como é que a Las Lucecitas tá chegando nos donos de cartel e falando assim, você não se arrepende, não, de ter matado essa galera? E se você devolver... O filme não explica, né? Não como fica claro, isso, né? entendeu? E tipo, o filme ele não consegue te mostrar o que está acontecendo, entendeu? O filme ele não consegue pintar como essas coisas estão acontecendo. Ah, não, Lucas, mas é porque o filme ele é pra ser mais malucão mesmo. Ele não quer perder tempo de se explicando. O filme não quer perder tempo me explicando. O filme não quer perder tempo sendo muito maluco, sendo muito pirado, sei lá, igual Eles Vivem, do John Carpenter, por exemplo. Ou igual a gente tava falando ontem, os filmes do Monty Python, né? Ele é com maluquice completa. Ele não é, entendeu? Ele não perde tempo sendo maluco, ele não perde tempo sendo pé no chão, ele não perde tempo sendo lógico, ele não perde tempo mostrando o México do jeito que o México é, ele não perde tempo mostrando uma transição de gênero de uma maneira aceitável. Então o filme ele só perdeu o meu tempo. É só isso que ele fez. Ele não perde tempo sendo um bom musical, ele não perde tempo tendo boas coreografias. Ou seja, que porra é essa? O que ele tá tentando fazer? Eu acho que o Jacques Audiard não sabe. Ou se ele sabe, ele não conseguiu deixar muito claro pra gente, entendeu? Então, não dá pra reagir esse filme porque ele é intragável de verdade, assim. Ele não consegue acertar. Nem na questão social, né? Esse filme ele tem um propósito social. Ele erra em todos os propósitos sociais dele. Então ele é só uma baita obra de arte que faz a gente se sentir enojado ou refletir. Não, ele também não é, entendeu? As músicas são ruins, as coreografias são ruins, as atuações são inconstantes. Então, assim, a gente não tá aqui para desrecomendar nada, que ninguém
não assista. Se você sentiu curiosidade de ver Emília Pérez, Apesar eu sinto de que você tudo. deve assistir. Eu acho que você deve assistir Emília Pérez, entendeu? E tirar suas próprias conclusões, porque vai que você, que com certeza é uma pessoa completamente diferente da gente, você tem uma vivência diferente da nossa, e você pode tirar alguma coisa positiva ou até negativa desse filme, entendeu? Mas, pelo menos pra mim, esse filme ele não consegue nada, entendeu? Ele não consegue atingir nada. Isso é muito triste, assim, porque, novamente, a gente já falou isso várias outras vezes. A gente não senta pra assistir um filme e odiar o filme. Inclusive, quando a gente assiste um filme que a gente queria gostar e nenhum dos dois gosta, a gente só ignora. A gente não fica aqui, a gente não grava episódio falando mal de nenhum filme. O máximo que a gente fala sobre os filmes aqui, esse filme é meio mediano, esse filme é meio sei lá, o caso de, sei lá, Deadpool e Wolverine, é um filme que a gente fala, que eu, por exemplo, acho super tosco, muito bobo e extremamente mediano pra ruim. Agora, filmes que a gente detesta, a gente simplesmente não fala. Esse filme a gente foi obrigado. Aqui entendeu? nessa Por uma missão questão de Oscar. de gravar os 10 do Oscar aí que a gente vai fazer, ele teve que entrar, né? Tanto que hoje eu falei pro Lucas, eu falei, não, é o destino, não vamos gravar Emília Pérez. Ele falou, não, vamos tentar de novo, vamos... E cá estamos, né? Se nada der errado, se a luz não apagar, meu HD não queimar... Esse episódio vai sair, né? Ele vem aí. Se você está escutando, é porque esse episódio sobreviveu. A gente venceu todas as barreiras. Você tem mais alguma coisa a adicionar sobre esse filme? Não, é isso. Eu acho que só concluindo o que você falou, acho que cada um tirar a sua interpretação dentro do possível também, né? Porque diante de tudo que é dito e a gente não consegue se esquivar, né? A gente já vai um pouco predisposto, né? a odiar o filme. Então... eu acho que é isso. Eu acho que assistir, tirar essa interpretação, ver se ele é ruim demais mesmo e aí torcer contra no Oscar. Acho que é o papel de todo mundo aí. Torcer pro Ainda Estou Aqui. Você acha que esse filme tem chance de ganhar algum Oscar? Então, é complicado, né? É difícil avaliar, né? Por causa das polêmicas, né? E de tudo que tá indicado, assim, porque tem muita coisa, né? Música... Você quer puxar todos? Não, tem 13 Maquiagem, indicações. cabelo. Não quero puxar todos. Mas, eu vou cravar, tá? Esse filme vai vencer 2 Oscars. Melhor atriz coadjuvante e melhor canção original. É isso. A coadjuvante é forte. Melhor canção original? Eu sei. Aquela cena do jantar, que eu sei que muita gente elogia. Mi Camino? Qual das duas? Não, Mi Camino é da Selena Gomez. É o karaokê, que é horrível. Karaokê, que é horrível. Nossa, Meu, isso cara, aqui tá indicado, pode, né? é bizarro. Tentaram... Isso é o lobby, né? É o que você falou, que o lobby atrapalha esse filme, eu acho que é o que salva. Meu, é inacreditável. Mas a cena do jantar lá, do jantar beneficente... Isso, que tá, é agoniante, né? Está gente então, e aí vamos falar disso, porque ela tá falando, né? Que vai pegar o dinheiro de todo mundo que é corrupto, mas é o dinheiro pra eles... né? Tipo, o dinheiro que o pessoal é corrupto pra ajudar a pegar o... Pô, eles roubaram nós, ferraram nós. Mas aí eles estão doando aqui de volta e é isso, sabe? Tipo... Puta, não, porque e tipo... É ruim ainda a música também. É ruim. A música é esquisita e tipo... Eu sei que muita gente gosta, tá? E... Das músicas que tem no filme, não foi a que mais me ofendeu. Eu acho que é a melhor. Eu acho que é a melhor música do filme mesmo, assim. É a melhor cena do filme mesmo. Sim. Mas, ao mesmo tempo... É o momento que ele consegue viajar naquilo que a gente tava falando de viagem, de lúdico. De pelo menos visualmente, né? Porque ele dá uma pirada, né? Ele consegue, essa cena, ele consegue fazer bem isso, né? Uhum. De um negócio meio Joker ali, né? Todo mundo congela e ela fica ali na interpretaçãozinha na mente dela. É a Zoe Saldanha. É porque a Zoe Saldanha, ela tá dando o máximo que ela consegue pra esse filme. Ali ela tá... E, enfim, é isso. Eu acho que esse filme vai mandar essa aí, vai ganhar o Oscar de melhor canção original. A Zoe Saldanha talvez ganhe o Oscar de melhor atriz coadjuvante. É isso que eu vou cravar. Se esse filme ganhar mais do que o que eu tô falando aqui, é porque o pior aconteceu, né? A gente tomou as decisões erradas e estamos no final ruim do videogame. É isso que aconteceu. Tem aquele negócio do internacional, né? Que foi pro BAFTA e ganhou, que é o maior medo.
Cara, Aí o antes do brasileiro vai BAFTA ter eu tava revolta, com a hein? certeza de que a vai- gente ia ganhar. A Beatriz falou que Emília Pérez vai vencer o Oscar de melhor filme internacional. Com pesares, assim. Tipo, ela disse que a gente Não, eu tava acho sonhando que vai dar errado. Eu acho que a gente vai ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Pô, eu acho mas assim, eu acho que o se a BAFTA me gente- deixa assustado. Se a gente perde, eu acho que vai pro... O outro é alemão? Qual o filme? Da A Semente do Fruto Sagrado? Não, não é alemão, né? Ele é turco. Ele é Ele não é turco. Ele é alemão, sim. Acho que é alemão, sim. É um bom filme, inclusive, esse, mas também não é lá grandes coisas. E eu vi recente A Garota com a Agulha. A Garota da Agulha, não sei como eles traduziram aqui. A Garota da Agulha, se não estou enganado. É bom também. Eu só não vi Flow ainda. O Flow eu vi. A gente perder pra mim falta só a da agulha. Ah, não, tem a da agulha e tem o da semente. Mas a gente perder pra Emília Pérez vai ser agoniante, viu? Eu acho que Seria... o mal venceu, né? O mal vence, bad ending, né? É isso que acontece. Enfim, você que já assistiu aí, deixe seu comentário. Você que quer corrigir a gente, enfim, né? Qualquer opinião que você tiver, deixe um comentário em qualquer das plataformas. Você pode deixar sua notinha também. Vou criar lá, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Enfim, conversa com a gente, debata com a gente, assista aos filmes e... Em breve a gente vai ter o nosso episódio de apostas do Oscar. Isso. A gente vai ter o episódio Brutalista também, né? E só reiterando, dos 10 filmes do Oscar, a gente só não vai conseguir lançar antes do Oscar Um Completo Desconhecido e Nickel Boys, porque eles estreiam no dia 27 e o Oscar já é no domingo. Então não vamos lançar um episódio na sexta ou no sábado, entendeu? Tipo, não vai acontecer. Ele vai vir aí, um vai vir logo depois. E para as postas também a gente não vai ter os dois filmes. Vai ser difícil. Enfim, muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.